Pessoal de casa, na aula anterior, a gente deu um exemplo numérico, né? Explicou o que é proposição, o que é verdadeiro, o que é falso, não é? Vejam a aula anterior. O pedido que eu faço a vocês quando forem chegar nos exercícios, se você ver todas as aulas do curso, você vai matar qualquer questão do concurso, né? E vamos retomar a aula anterior e explicar o que não é uma proposição, né? Para cá. Vamos retomar a aula anterior. Pessoal, a gente disse o que na aula anterior? No finalzinho da aula, o exemplo literal, né? Que P, Roberto, é professor de matemática. De matemática. Né? A gente deu esse exemplo na aula anterior, né? E temos outro exemplo aqui, que Roberto é professor de inglês. Pessoal, é o seguinte, a gente precisa diferenciar os valores lógicos. Por quê? Eu só tenho uma graduação, né? Dou aula de matemática. Então o valor lógico dessa proposição, que se eu sou formado em matemática, só tenho a graduação, é verdadeiro. Valor lógico de P é verdadeiro, né? Porque a proposição, pessoal, para ser proposição, a proposição para ser proposição independe do valor lógico. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Como eu só tenho uma graduação e é matemática, então eu sou professor de matemática. Essa afirmação aqui, Roberto é professor de inglês, é falsa. O valor lógico dela. O valor lógico de quê? É falso. Né? Mas eu vou repetindo. Né? Eu sou formado em matemática, só tenho uma graduação. Tem que ser matemática. Por quê? Porque eu sou professor de matemática. Já que, como eu só tenho uma graduação e é matemática, eu não posso ser professor de inglês. Isso aqui é falso. Né? E essas duas sentenças aqui, pessoal, que a condição para ser proposição é que as sentenças sejam declarativas. Sentenças declarativas. Quer dizer, a sentença tem que ser declarativa. Aí cabe o julgamento de quem recebe a proposição, né? Declarativas. É a condição, pessoal, para ser proposição, né? A proposição é uma proposição independentemente do valor lógico, se é verdadeiro ou falso. Basta que seja uma sentença declarativa. Essas duas sentenças são sentenças declarativas, né? E qual é a condição para não ser uma proposição? O que não é uma proposição?
não é uma proposição. Pessoal, sentenças exclamativas, né? Sentença que não é uma proposição, são sentenças. Um dos itens é sentença exclamativa, né? Sentenças. Vamos dar um exemplo aqui. Feliz aniversário, caramba, né? Caramba. Né? Feliz aniversário, né? Tá aqui. É uma sentença que indica emoção, né, pessoal? Vamos para casa. O que não é uma proposição? Sentença exclamativa. Mas a outra sentença que não é proposição? Sentenças interrogativas. Esse é outro exemplo que não é proposição, né? Qual é o exemplo disso? Pode ser qualquer pergunta, né? Sentenças interrogativas. Qual é o seu nome? Isso aqui é um exemplo, pessoal, de sentenças interrogativa, quer dizer que não é uma proposição. Uma vez repetida, a sentença exclamativa não é uma proposição, a sentença interrogativa não é uma proposição e as sentenças imperativas também não é. Por exemplo, estude mais. Né? O que caracteriza a sentença imperativa é que ela dá uma ordem. Estude mais. Então, mandando a pessoa estudar mais, né? Estudando. Né? Agora, pessoal, vamos para cá. Qual é o outro exemplo de um caso que não é proposição? São as sentenças optativas. Sentenças optativas. Vou dar um exemplo aqui. Deus te acompanhe. Né? Meu filho, vá com seu irmão. Né? Uma sentença optativa. Deus te acompanhe. É uma sentença optativa, né? Qual é outro exemplo agora? Sentença aberta. Por exemplo, Z é a capital do Chile. Z é uma variável, né? Z é a capital do Chile. Z sendo uma variável.
né? Z é a capital do Chile, N é a capital do Rio Grande do Norte, quer dizer, atribuído a variável. Só tem um caso que vai ser proposição, por exemplo, você dizer x maior que 8, aí é uma proposição, né? Vamos para cá. Qual é o caso que não é uma proposição? Frase sem verbo. Também não é uma proposição, né? O caderno de Maria. Mas eu venho repetindo, pessoal. A gente tem um exemplo aqui de uma proposição. A gente viu que só tem um caso que vai ser sentença, que vai ser proposição, sentenças declarativas. Roberto é professor de matemática, Roberto é professor de inglês. Essa sentença está declarando que eu sou, né? Aí cabe um valor lógico. A gente viu que Roberto é professor de matemática, o valor lógico é verdadeiro. A gente viu que Roberto é professor de inglês, o valor lógico é falso. Isso aqui é um exemplo de proposição. Por quê? Porque é uma sentença declarativa. O que é que não é uma proposição? Sentenças exclamativas, caramba, feliz aniversário. Sentenças interrogativas, qual é o seu nome? Sentença imperativa, estude mais, que é uma sentença que dá uma ordem, né? Sentença optativa, Deus te acompanhe, meu filho, vá com seu irmão, outro tipo de exemplo. E sentenças abertas, Z é a capital do Chile, N é a capital do Natal, né? E frases sem verbo, são exemplos que não são proposição, né? O que é que não é proposição? Vamos repetir. Sentença exclamativa, caramba, feliz aniversário. Sentença interrogativas, qual é o seu nome? Né? Sentenças imperativas, estude mais, né? Sentença optativa, Deus te acompanhe, meu filho, vá com o seu irmão, a gente está optando. Sentenças abertas, Z é a capital do Chile, N é a capital do Rio Grande do Norte, né? E frase sem verbo, caderno de Maria. Próxima aula a gente vai fazer exercício sobre isso aqui.